Olá, queridos inscritos do canal, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem, graças a Deus comigo está tudo bem. Eu vou falar de 5 coisas que vocês precisam saber antes de fazer uma consulta com um naturopata. Existem muitas pessoas que não sabem o que é um naturopata. Bom, o naturopata, ele é aquele profissional que trabalha com técnicas da medicina alternativa que não é reconhecida pela medicina convencional, certo? Então, o profissional dessa área, ele é chamado de naturopata. Nos Estados Unidos, eles são chamados de médicos naturalistas. Aqui no Brasil, somos apenas chamados de naturopata. Eu sou terapeuta, naturopata, fitoterapeuta, homeopata, psicoterapeuta também e sou teólogo. Bom, gente, a primeira coisa que você precisa saber é que o naturopata não é um médico. Mesmo sendo chamado de médico nos Estados Unidos, aqui no Brasil somos chamados apenas de terapeutas. E o mais conhecido é terapeuta holístico. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal o que é um terapeuta holístico. É aquele que trata e vê a saúde humana como um todo. Mas existem também terapeutas que tratam determinadas áreas, como por exemplo o quiropata. O quiropata, ele vai trabalhar ajustando a parte óssea do paciente, do interagente. Então ele é mais focalizado nisso. Também nós temos aqueles que atuam como massoterapeuta, que é um pouco parecido com a atividade do quiropata, porém há as suas diferenças. Lembrando que o quiropata e o massoterapeuta não é fisioterapeuta, tá, gente? É importante salientar isso. Então, antes de você procurar um profissional naturopata, você precisa saber que ele não é médico. A segunda coisa que você tem que saber é qual é a área que o terapeuta, que o naturopata atua, tá? Por quê? Às vezes você vai lá pensando que você está passando por um nutricionista ou um nutrólogo. Qual é a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo? O nutricionista é aquele que tem uma graduação em nutrição. O nutrólogo é aquele profissional que é médico e cursa nutrição. Esse é o nutrólogo, tá, gente? Para que vocês não fiquem pensando que um nutricionista é um nutrólogo, certo? Porque o nutrólogo, ele é um médico que também é formado em nutrição. O naturopata, mesmo trabalhando com vitaminas, com minerais, também ajustando a alimentação, ele é um nutricionista? Não. Ele vai substituir o trabalho de um nutricionista? Não. É um pouco parecido, mas não substitui. Então você precisa saber disso, que você está passando por um naturopata e não um nutricionista. Lógico que o naturopata ele vai identificar as deficiências de vitaminas, deficiências de minerais, os desajustes nos ácidos graxos, os desajustes hormonais, os desajustes das enzimas e coenzimas. Ele vai trabalhar para ajustar isso, mas mesmo assim não vai substituir, em hipótese nenhuma, o trabalho do nutricionista. Bom, vamos para a terceira coisa que você precisa saber antes de você ir em um naturopata. A terceira coisa que você precisa saber é que uma consulta, um acompanhamento com o naturopata não vai substituir o seu tratamento médico, tá? Tem muita gente que vai no intuito de parar, interromper o seu tratamento médico e você não pode fazer isso, tá? O naturopata também não vai fazer isso. O que é que o naturopata ele vai fazer? Ele vai fortalecer ainda mais a ideia de que você precisa fazer os seus retornos, que você precisa fazer os seus acompanhamentos, independente se o seu caso seja um caso
que ainda está sob suspeita, sobre exames, sobre solicitação de biópsias e muito mais. Mesmo você se dando bem no seu tratamento, o naturopata jamais irá induzir você a largar o seu tratamento, a largar os seus exames. Então vá ciente disso. E aí o que pode acontecer? Bom, entre a medicina complementar e a medicina convencional pode acontecer de você ter um sucesso 100%, você ter o seu problema solucionado ou amenizado entre 50% a 70%, e a medicina convencional ela poderá, por meio dos exames, dar o diagnóstico de que você está melhorando ou que você está ok, certo? Então, uma vai complementar a outra. A quarta coisa que você precisa saber sobre uma consulta a um naturopata é que o exame que os naturopatas fazem não são exames que detectam doenças já formalizadas. Por exemplo, a maioria dos naturopatas, nem todos, eles trabalham com máquinas de biorressonância magnética quântica. Uma bastante conhecida é a ESV, que é a exame segundo von, que é o cientista que desenvolveu essa máquina, né? Então, é um método segundo ele, e essa máquina ela vem normalmente com eletrodo, ou você coloca a mão, ou eles vão colocar em leitores que vai captar a frequência por meio de tipo fones, né? Que vão emitir frequências, e daí eles irão fazer um exame em você. Outro tipo de equipamento que é usado é o NLS 17D, 9D, 18D, a Hunter 40, 25, são esses tipos de equipamentos e dentre outros, tá? Existem vários tipos aí de equipamentos usados principalmente por naturopatas. Lógico que não é só naturopata, existem nutricionistas que usam, existem médicos que usam, existem fisioterapeutas que usam, enfim, são vários profissionais da área da saúde que usam esses equipamentos. Bom, o que você precisa saber é que esses exames não vai substituir os seus exames médicos e nem tampouco irão detectar doenças graves, como por exemplo nódulos, câncer, tá? Que são células alteradas, tá? O cancro, né? Então não se detecta esses tipos de alterações em exames pelos naturopatas, tá? Então, esses tipos de exames aí, você precisa passar por um médico capacitado, que tenha equipamentos de última geração para realizar exames. Agora, o que pode acontecer é de o naturopata suspeitar por meio da anamnese que ele vai fazer, por meio de perguntas, por meio das suas alterações de saúde, ele poderá desconfiar de que há uma coisa além do detectado no exame, e ele vai encaminhar você para um profissional, ele vai solicitar exames. Ele pode fazer isso por lei, tá? O naturopata, ele pode solicitar exames para que seja analisado de uma forma mais completa, tá? Então, essa quarta coisinha aqui é de suma importância você saber disso quando você for consultar-se com um naturopata. Porque existem pessoas que vão consultar-se com um naturopata, eles pensam que é um nutricionista, eles pensam que vai descobrir aí doenças graves, doenças pesadas, né? E existe até aqueles que já passaram e realizaram exames e chegou lá e falou, olha, o exame que eu fiz não detectou a doença que eu tenho. Ele não vai detectar, não é porque os equipamentos falharam, não. É porque esses equipamentos, eles não detectam esses tipos de problema. E aí, para que servem esses exames então? O exame feito por o naturopata, ele vai detectar os desajustes da sua saúde, de vitaminas, minerais, alterações cardíacas, alterações
cardiovascular, né? Alterações do cérebro, a circulação sanguínea do cérebro, o seu sistema nervoso cerebral. Isso aí ele vai dar uma analisada bacana, os seus rins, o sistema urinário, o sistema reprodutor masculino e feminino. Enfim, ele vai dar uma vasculhada geral. E por meio daí, a gente consegue saber por onde a gente vai começar o nosso trabalho, o que a gente vai fazer. Então a naturopatia ela trabalha em cima de organizar a sua saúde, de restabelecer a sua saúde. E esses exames nos dão a possibilidade de ver isso, tá bom? A quinta e última coisa que você precisa saber antes de ir a um naturopata é que o naturopata ele jamais irá passar para você medicações químicas, exceto vitaminas, minerais e enzimas, tá? Coenzimas. E as demais ferramentas que ele vai usar medicações usadas na fitoterapia, como por exemplo plantas, chás. Ele vai utilizar dessas ferramentas. Isso muda de naturopata para naturopata. Existe naturopata que gosta de passar chá. Existem outros que já não gostam de trabalhar com chá e isso varia de pessoa para pessoa. E aí você pode me perguntar, os chás funcionam ou não funcionam? Funciona, lógico. Eu também utilizo, passo muito chá, mas eu gosto mesmo de usar a tintura, tá? A tintura da planta, e gosto de utilizar a medicação em cápsula, no caso os encapsulados, que é a planta seca, a planta desidratada. Então isso muda de naturopata para naturopata, porque tem gente que pensa que vai lá e o naturopata ele vai passar alguma medicação como tetraciclina, amoxicilina ou qualquer outro tipo de medicações dessas daí. Então o naturopata ele não vai passar esses tipos de medicações e você precisa saber disso, porque existem pessoas que nos procuram e eles pensam que a gente vai passar esse tipo de medicação e nós não trabalhamos com esse tipo de medicação. Esse vídeo é direcionado para pessoas que nunca passaram por um exame no naturopata, tá? Então você precisa saber dessas 5 coisas básicas aqui antes de você procurar um naturopata, para que dessa forma você vá consciente do que vai acontecer ali, certo? Lógico que ele vai fazer aí aquele processo de anamnese, fazer aquelas perguntas, quase a mesma coisa quando você vai num consultório da medicina convencional, certo? Mas a forma de abordagem é outra, a visão que a gente tem entre saúde e doença é outra coisa totalmente diferente, a nossa visão de medicação também é totalmente diferente, não é a mesma coisa, e isso é importante de você ter esses conhecimentos antes de você procurar um naturopata, tá bom? E se você já tem diagnósticos de doenças, né? Você fez exames e detectou doenças como pedra na vesícula, nódulos, até mesmo câncer, qualquer outro, é importante você já ir com esse diagnóstico, com os exames realizados para que o naturopata ele dê uma analisada. Não vai dispensar, em hipótese nenhuma, de você levar os seus exames para serem averiguados, para dessa forma ele ter uma melhor saída para você por meio de medicações, por meio de dietas, por meio de vitaminas, por meio de minerais, tá ok? Então espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o like, comenta e compartilhe esse vídeo para que as demais pessoas também sejam alcançadas nesse nosso projeto. Um grande abraço, que Deus continue abençoando você.